Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Lógica Fuzzy. Nesse vídeo nós faremos a implementação daquele problema do veículo, recomendação de um veículo, avaliação do custo-benefício de um veículo, a partir da avaliação de consumo, avaliação de custo de aquisição, preço do veículo e o custo das revisões, custo de manutenção até os 60 mil quilômetros. Nós vamos fazer isso por meio da implementação no Python. Tá? O Python tem a biblioteca scikit-fuzzy, que é uma biblioteca própria para trabalhar com lógica fuzzy. E então a gente já vai discutindo o problema, nós vamos explorando os conceitos ao longo desse vídeo, tá? Então, a primeira coisa a se fazer é importação de bibliotecas. Então, nós vamos importar a biblioteca NumPy. Nós vamos usar aqui o sufixo np. E nós vamos importar a biblioteca skfuzzy. E vamos usar como sufixo fuzz. Da biblioteca skfuzzy, nós vamos importar control e nós vamos dar ao sufixo ctrl. Então, nós já podemos aqui executar, ele já vai fazer a importação das bibliotecas, veja que funcionou, tudo bem. Essas exclamações é porque foram importadas, mas não estão sendo usadas, tá? Bom, então, em todo sistema fuzzy, nós temos o antecedente e o consequente. O antecedente, ele é nada mais do que uma entrada para o meu sistema, tá? Enquanto que o consequente é a saída do meu sistema, tá? Então, um primeiro consequente vai ser a variável preço, tá? Nós vamos usar ctrl, ponto. Veja que vai aparecer aqui várias ferramentas, Nós vamos usar aqui a ferramenta antecedente e nós vamos colocar como parâmetro, para esse antecedente, o universo de discurso, as entradas, dessa variável. Então, para isso, nós temos que inserir valores. Então, nós vamos inserir um array aqui dentro. Então, eu vou usar da NumPy, tá? A opção arrange, onde eu vou inserir o mínimo. Então, para quem viu o vídeo da aula anterior, nós consideramos ali, o preço de aquisição entre 40 mil e 100 mil. Tá? Então, o primeiro argumento é o mínimo, o segundo argumento é o máximo, tá? De 40 mil a 100 mil, tá correto? E aqui a gente coloca como sendo o passo, de quantas em quantas unidades nós vamos incrementar. Então, a gente vai incrementar de uma em uma unidade. E eu coloco aqui uma vírgula e o rótulo deste antecedente, que no caso vai ser preço. Eu vou inserir aqui um novo antecedente, que vai ser o consumo, ctrl, ponto, antecedente, np, ponto, arrange, consumo, eu vou colocar entre 11, lá no slide eu tinha colocado 17, eu vou colocar aqui 18, e nós vamos incrementar de 0 de uma em uma unidade, vamos fazer assim. E depois eu vou mudar os valores e vou mostrar para vocês o que essas mudanças acarretam. E aqui o rótulo a ser dado vai ser consumo. Tá? No slide, a gente tinha também o custo de revisão. A gente até pode inserir, eu não vou inserir aqui, porque quanto mais variáveis, mais regras nós acabamos por utilizar. Tá? Então,
Então eu vou colocar aqui só 2 antecedentes, porque para fins do vídeo, né, para o nosso vídeo não ficar muito extenso. E agora eu vou declarar o meu consequente, que é a minha saída do sistema fuzzy. Eu vou chamar de benefício, variável benefício, ctrl, ponto. Aí eu vou usar o consequente, tá? E do mesmo jeito, lá da NumPy, eu vou usar a mesma opção. E o custo-benefício vai ser de 0 até 10. Só que para o Python, né, eu tenho que colocar como parada, né, uma unidade à frente do meu limite máximo. Então, ao invés de eu colocar 10, eu vou colocar 11, porque ele vai chegar até 10. Por isso que ali no consumo, né, parou em 18. E aqui eu vou colocar esse custo-benefício para incrementar de 0,5 em 0,5. Então, vou chamar aqui de benefício, como rótulo, né? Enfim, então daqui nós podemos executar. Então, ele já criou para a gente, né, as variáveis dos antecedentes e do consequente. Bom, agora eu vou criar faixas de valores de classificação, né, níveis para as minhas variáveis. Né? Ou seja, eu vou colocar níveis aqui considerando quando alto, médio e baixo para o preço e para o consumo também. Então, no caso, o preço eu vou colocar um ponto, né? Como já foi criada a variável, ele já aparece. Eu vou usar essa primeira opção, que é o Auton F. Eu vou ter aqui 3 níveis de classificação, tá? E os nomes desses níveis vão ser baixo, médio e alto. Vou fazer a mesma coisa para o consumo. Então, consumo.Auton F também vão ser 3 níveis. E aqui vale um detalhe importante, né? A primeira variável é uma variável crescente, né? Ela cresce de acordo com as classificações, né? Então, o preço começa de 40, é um preço baixo, e aí ele vai aumentando até chegar em 100 mil, sendo um preço alto. No caso do consumo, é uma variável decrescente, né? Crescente, mas porém decrescente na importância. Ou seja, né, eu começo com um número pequeno, não é bom. À medida que eu aumento, o número é que vai melhorando. Então, na hora de colocar os names aqui, eu tenho que colocar na ordem correta. Ou seja, eu começo com um consumo alto. Poderia até colocar também, né, como ruim, razoável e bom, enfim. Um consumo médio. E, por fim, um consumo baixo. Né? Quanto maior o número, ou seja, quanto maior a quantidade de quilômetros que o veículo faz com litro de gasolina, né, mais baixo é o consumo. Tá certo? Então, colocando nessa ordem, ok, a variável está parametrizada corretamente. Bom, aí o que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou mostrar, né, o que a gente tem aqui em relação à nossa variável preço, o que a gente tem em relação à nossa variável consumo. Eu vou selecionar essas 3 linhas de código aqui, aliás, essas duas, né, o benefício já havia sido executada, e quando eu coloco preço.view, ele gera para mim o gráfico, tá? Ele gera aqui o gráfico, então eu tenho aqui as 3 linhas, né? Eu tenho a linha aqui, não sei se vai ser possível visualizar, a linha está bem fininha, né? Mas em azul baixo,
né? Então, o preço baixo ele vai decrescendo até chegar aqui na metade, depois ele estabiliza. O grau de importância para ser baixo ele é 0 a partir aqui de 70 mil. Enquanto que o médio começa em 0, vai aumentando, ganha o grau de pertinência 1, né, no preço 70 mil, e depois o grau de pertinência vai caindo. E o preço alto, né, ele vai aumentando, aliás, ele permanece com grau de pertinência 0, depois ele aumenta, né, a partir de 70 mil, atingindo seu ápice ali em 100 mil. A mesma coisa para o consumo, né? Se eu der um Command Enter aqui, executar, eu tenho aí também as classificações de consumo, né? Consumo alto, 11 km por litro, vai diminuindo até chegar em 14, depois esse consumo, esse grau de pertinência, ele zera. Consumo médio, ele vai crescendo até chegar aqui em 14, depois diminui. E o consumo baixo, né? Ele está com grau de pertinência zerado, a partir de 14 ele começa a aumentar esse grau de pertinência, tá? Veja que se eu colocar aqui, por exemplo, de 17, deixando 1 aqui, e executar isso aqui novamente, e mostrar esse consumo depois, olha o que acontece. A gente tem um problema com o nosso gráfico. Então, a gente tem sempre que colocar, né, um valor além, tá certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, 19. Aliás, ele deu esse erro, pessoal, não foi por isso não. Deu esse erro porque eu deixei de executar aqui essas classificações. Tem que executar de novo. E aí, quando eu mostro o consumo aqui, agora ele vai mostrar o gráfico. Veja que o gráfico não fica legal, ele ficou quebrado, tá? Porque ele está de uma em uma unidade. Eu até posso melhorar isso. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0.01, melhora um pouquinho, mas ainda assim vai dar um probleminha aqui, eu acredito. Ele não vai ficar gráfico tão redondinho assim. Não, ficou bem redondinho, tá? Então eu posso melhorar, porém eu não chego aqui onde eu gostaria que chegasse, tá? Então por isso eu vou pôr o 18, vou manter o 1 como estava, para a gente voltar àquela condição de gráfico que nós tínhamos. Então, está aqui novamente o nosso gráfico. Bom, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, vou dar uma pausa e nós continuamos essa implementação no nosso próximo vídeo. Obrigado e até mais.